Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Obrigado pela introdução, Renos. É realmente um prazer estar aqui no nosso programa hoje para falar de algo que é essencial para o desenvolvimento global, a migração, e o impacto que ela tem, nas sociedades, e discutir o relatório de desenvolvimento mundial de 2023, chamado Migrantes, Refugiados e Sociedades. Sem dúvida. E é um tema tão complexo, né? Então, para a gente começar, você poderia explicar o principal modelo que esse relatório propõe para entendermos a migração? Claro, esse relatório propõe o que o Banco Mundial chama de modelo de compatibilidade e motivo. Ele foi desenvolvido para orientar a formulação de políticas, reunindo insights tanto da economia do trabalho quanto do direito internacional. Ok. E o que exatamente você quer dizer com compatibilidade e motivo nesse contexto? Bem, compatibilidade se refere a quão bem as habilidades e características do migrante se alinham com as necessidades específicas do país de destino. E o motivo diz respeito às circunstâncias que levam eles a se deslocar, se estão buscando oportunidades ou talvez fugindo de perseguições, conflitos armados ou violência. Entendi. E eu li que esse modelo diferencia 4 tipos de deslocamentos. Você pode explicar melhor quais são? Claro, o modelo identifica 4 tipos diferentes, cada um com suas prioridades de política pública. Primeiro, temos os migrantes econômicos, com alta compatibilidade. Eles são a grande maioria, migram em busca de melhores oportunidades e têm habilidades que se alinham muito bem às necessidades do país de destino. Como os engenheiros indianos no Vale do Silício ou os trabalhadores de Bangladesh nos Emirados Árabes Unidos, que foram mencionados no relatório. Exatamente. Esses deslocamentos geram benefícios significativos para o desenvolvimento, tanto para os próprios migrantes quanto para os países de destino e de origem. Frequentemente, os migrantes conseguem salários muito mais altos. Por exemplo, migrantes com baixa qualificação, como iemenitas e nigerianos, que vão para os Estados Unidos, veem sua renda disparar. Isso é uma distinção muito importante, né? Porque esses ganhos salariais com a migração internacional, elas são, em muitos casos, muito maiores do que com a migração interna. Isso foi observado em Bangladesh, Gana e Índia. Exato. E os países de destino também ganham. Tem aumento da produtividade do trabalho, preços mais baixos para os consumidores e vínculos empresariais mais fortes. Na verdade, os migrantes muitas vezes fazem contribuições fiscais líquidas positivas, especialmente nos países da OCDE. E os países de origem se beneficiam das remessas, que são uma fonte enorme de renda em lugares como Tonga, Líbano e Tadjiquistão, e da transferência de conhecimentos valiosos. A meta da política pública aqui é maximizar os ganhos para todos os envolvidos. Fascinante. E qual seria o segundo tipo de deslocamento? O segundo tipo são os refugiados com alta compatibilidade. São pessoas que fogem de perseguições ou de riscos graves, mas que por acaso possuem habilidades que atendem às demandas do país de destino. O relatório cita, por exemplo, empreendedores sírios refugiados na Turquia. Então, mesmo que o principal motivo deles seja o medo, suas habilidades ainda trazem benefícios para o país que acolhe eles? Ah, com certeza. O deslocamento dessas pessoas gera benefícios de desenvolvimento parecidos com os dos migrantes voluntários. E, segundo o direito internacional, os países de destino são obrigados a acolhê-los, independentemente da contribuição econômica deles. A meta da política pública aqui é ampliar ainda mais esses ganhos líquidos. E no caso dos refugiados que não têm habilidades que se alinham com as necessidades do país de destino? Aí entramos no terceiro tipo, refugiados com baixa compatibilidade. Também fogem por medo, mas suas habilidades não correspondem às necessidades da sociedade de destino. Um exemplo muito marcante são os Rohingyas, em Bangladesh. E, bom, quais são as implicações disso? Acolher esses refugiados gera um custo líquido para o país de destino,
geralmente concentrado em poucos países vizinhos. O relatório mostra que a comunidade internacional gasta, em média, US$ 585 por refugiado em um ano, em países de baixa e média renda. No entanto, pela legislação internacional, esses indivíduos precisam ser acolhidos independentemente dos custos. A meta da política pública é garantir sustentabilidade e compartilhar esses custos, adotando uma visão de médio prazo na gestão das situações de refúgio. Isso deve ser um desafio enorme. Qual é o último tipo de deslocamento? O quarto tipo envolve os chamados migrantes em situação de aflição, que têm baixa compatibilidade e nenhum motivo de medo. São pessoas em busca de oportunidades, mas cujas habilidades têm pouca correspondência com a sociedade de destino. Esses deslocamentos costumam ser irregulares e extremamente perigosos. Por exemplo, pense nos migrantes com baixa qualificação na fronteira sul dos Estados Unidos. Entendi. E os desafios devem ser imensos, né? São mesmo. Esses movimentos estão associados a muito sofrimento. O relatório aponta que quase 50 mil migrantes morreram em trânsito entre 2014 e 2023. Os países de destino têm o direito de regular a entrada, mas deportações ou recusas podem resultar em tratamentos desumanos. A meta da política pública é, portanto, reduzir a necessidade dessa migração em situação de aflição e garantir que todos os migrantes sejam tratados com dignidade. Isso pode ser feito fortalecendo a resiliência nos países de origem e criando caminhos legais que mudem os incentivos. Isso nos leva ao ponto de por que dados melhores são tão importantes. Quais são os desafios atuais na coleta de dados sobre migração? Um dos maiores problemas é a falta de padronização e as lacunas significativas nos dados. A consistência entre fontes, países e o tempo é fundamental, mas muitas vezes não existe. Por exemplo, muitos censos populacionais não coletam dados básicos de forma padronizada, com perguntas variadas sobre país de nascimento, cidadania ou a data de chegada. Ou seja, é difícil ter uma visão clara e coerente. Exatamente. Também tem problemas de oportunidade, acessibilidade e cobertura. Censos geralmente são feitos a cada 10 anos, o que dificulta capturar mudanças rápidas nos padrões migratórios. Registros populacionais existem principalmente em países mais ricos e, frequentemente, deixam de contabilizar populações sem documentos ou marginalizadas. E se não me engano, o relatório mencionou que dados administrativos, apesar de promissores, muitas vezes não são compartilhados ou harmonizados por questões de segurança nacional, privacidade ou burocracia. É exatamente isso. Pesquisas domiciliares e de força de trabalho, apesar de ricas em informação, são geralmente esporádicas e raramente abrangem uma amostra grande o suficiente de migrantes. Até fontes mais recentes, como registros de celular ou redes sociais, sofrem com metodologias experimentais, baixo rigor estatístico e vieses embutidos. Lembro que havia algo sobre discrepâncias nos dados de remessas também. Sim, existe uma lacuna significativa entre as remessas globais declaradas como recebidas e as enviadas, quase 40% em 2020. Em nível nacional, os dados de entrada e saída de remessas, às vezes, não batem com os fundamentos econômicos e podem variar muito. Isso só reforça a necessidade de dados melhores e mais confiáveis. Então, para resumir, para que precisamos de dados melhores para formular políticas? Dados de alta qualidade são essenciais para entender a magnitude da migração, seus fatores, como mudanças climáticas, e seus impactos mais amplos. Eles ajudam a avaliar como as remessas reduzem a pobreza nos países de origem e como certas medidas podem potencializar esses efeitos. Nos países de destino, os dados são necessários para avaliar as habilidades dos migrantes, sua participação no mercado de trabalho, seus efeitos na produtividade e na integração social. Parece que para um tema tão complexo e muitas vezes polarizador quanto a migração, dados confiáveis e atualizados são fundamentais para políticas eficazes. Sem dúvida, os dados também são necessários para comparar os resultados de diferentes políticas migratórias
e corrigir possíveis vieses nas análises, especialmente considerando a diversidade de situações entre migrantes e sociedades. E quais são as principais recomendações para melhorar esse cenário de dados? Primeiro, é preciso ter padrões mais claros e harmonizados. É essencial melhorar a consistência nas definições e metodologias entre diferentes fontes, incluindo a exigência de perguntas básicas nos censos, como país de nascimento, cidadania, residência anterior e o ano de chegada. E o relatório mencionou que o grupo de especialistas em estatísticas de refugiados, deslocados internos e apátridas, assim como a Organização Internacional do Trabalho, já desenvolveram recomendações metodológicas, certo? Sim, já sim. Também é importante investir na construção de evidências e em pesquisas inovadoras. Pesquisas longitudinais, por exemplo, são fundamentais para acompanhar migrantes ao longo do tempo e entender melhor os impactos da migração e do processo de integração. Adaptar pesquisas já existentes para incluir questões sobre migração pode ser uma opção acessível e eficaz. E por fim, como lidar com a acessibilidade dos dados e a privacidade? Esse é um ponto crucial. De fato, facilitar o acesso aos dados, garantindo ao mesmo tempo a confidencialidade, é fundamental. Isso inclui o fortalecimento de instrumentos legais e regulatórios, melhorias nos sistemas administrativos de dados, criação de acordos de licença de uso e desenvolvimento de arquiteturas seguras e compartilhadas. A transparência no uso dos dados e o conhecimento dos migrantes sobre seus direitos também são muito essenciais. Iniciativas como a Open Data Initiative são bons exemplos de como disponibilizar dados publicamente para gerar conhecimento e apoiar soluções. É muita coisa para refletir, tem muitos pontos importantes. Muito obrigada por esclarecer as complexidades da migração e a necessidade urgente de obter dados melhores e traçar políticas estratégicas. Foi um prazer. É um tema fundamental, espero que essa conversa ajude os formuladores de políticas ao redor do mundo. É com você, Renos. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.